Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas videoaulas. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Teison Viana, sou professor de Educação Física, tá? E hoje nós vamos falar sobre mais uma atividade esportiva, né? Uma atividade esportiva bem prazerosa, muito integradora também, que são os jogos de dardos, né? É uma atividade também esportiva, né? Que está prescrita também na nossa BNCC, né? São jogos de precisão. E nós vamos conhecer mais um pouquinho dessa atividade tão legal e tão gostosa de se praticar, que são os jogos de dardo, tá bom? Vamos aos nossos slides. Bom, conforme a gente já havia falado, né, anteriormente, a nossa unidade temática de esportes, tá? E nós temos como objeto de conhecimento esportes de precisão, tá? Vocês ignorem aí, foi só um erro de digitação, mas o nosso objeto de conhecimento são esportes de precisão e nós vamos utilizar como conteúdo os dardos, né? Jogos de dardos, tá? E daí a gente vai ver a história dos dardos, né? Sua origem, algumas regras do jogo, alguns fundamentos básicos da modalidade esportiva e, como sempre, no final da nossa aula, nós vamos fazer uma prática, né? Vou ensinar vocês a construírem o próprio dardo, né? Construírem o próprio alvo para que a gente possa utilizar nas nossas aulas, tá bom? Então, tendo como habilidades a serem desenvolvidas, né? Nós vamos experimentar e fruir esse esporte de precisão, né? Que é o dardo, valorizando esse trabalho coletivo, protagonismo, né? Praticar mais um ou mais esportes de marca, né? Como do esporte de precisão, né? Como o dardo, o que está sendo oferecido pela escola usando habilidades técnicas, táticas básicas e respeitando as regras do jogo, além de analisar também as transformações históricas, né, que ocorrem durante todo o processo, né, de evolução dos dardos, as transformações na organização e na prática dos esportes e em suas diferentes manifestações, sendo ele profissional ou de lazer, de esporte comunitário. E propor também algumas alternativas para a experimentação dos esportes não disponíveis, né, e ou não acessíveis à comunidade e às demais práticas tematizadas na escola. É isso que a gente estava falando, né, sobre a construção do nosso próprio material, tá? Os jogos de dardos, eles têm uma federação mundial de dardos, né, que é a federação que rege, que comanda os jogos de dardos no mundo, tá? É um esporte que envolve algumas cifras de, de milhares de dólares, né? É um esporte que movimenta bastante a economia, tá? E aí a Federação Mundial de Esportes é quem tem a detenção, né, do comando dessa modalidade esportiva. Aqui no Brasil, nós temos a Federação Brasileira de Dardo, né, ela é que comanda todo o movimento, né, dos jogos de dardos aqui no Brasil, tá? Procurei muito, mas não achei aqui no estado do Ceará uma Federação Cearense de Dardos. Acredito que não tenha, mas eu procurei muito mesmo, né? Então, mas vou continuar nessa busca, de repente até tem, e eu infelizmente não consegui achar, né? Mas, enfim, e eles é quem tomam conta, né? Fazem a gestão do desporto a nível mundial e a nível brasileiro. Os jogos de dardo, né? É um esporte que ele consiste no arremesso de dardos contra um alvo, né? Circular, apoiado numa superfície vertical. Acredito que todos vocês já devam ter visto, né? Esses jogos de dardo, e a gente vai entender mais um pouco deles agora, tá? Então, o jogo de dardos é popular ao redor do mundo e passou a ser praticado também profissionalmente, né? Já visto que, como havia falado para vocês, existem alguns campeonatos e campeonatos mundiais em que
alguns milhares de dólares eles são disputados nesses eventos. Então, pontos eles são somados até e ao atingir áreas específicas do alvo, tá? Para a gente conhecer, nós temos o nosso alvo, né? Esse é um alvo clássico, é um alvo que a gente vai usar esse tipo de alvo, né, na nossa prática. Nós não vamos usar o alvo clássico, né? A gente vai utilizar esse alvo que está aí na figura, né? Mas de uma forma um pouco mais diferente, de uma forma um pouco mais didática. Mas vamos lá. Nós temos essa parte vermelhinha, né? Que é a mosca, que a gente vai chamar, que é o centro do alvo, tá? E daí a gente tem a pontuação, né? Então, quando o dardo ele acerta essas zonas, é contada essa devida pontuação. O dardo ele é composto por 4 partes, tá? Existe a ponteira, né? A ponta, né? O barrel, que é essa parte de metal, né? Que vai dar uma certa condutibilidade, né? Quebrar um pouco a aerodinâmica, né? E dar um pouco de aerodinâmica também junto com o shaft, né? E esse barrel ele é uma ponta também, tem uma parte de metal, tá? Nós temos o flight, que é uma parte, o que vamos dizer assim, que é o corpo, né, do dardo, e o shaft, que é essa, vamos dizer assim, essas peninhas, né, que vão dar a aerodinâmica, o direcionamento e até mesmo a estabilidade do dardo na hora do voo, né? Então, o dardo ele não pode pesar mais do que 50 gramas, incluindo o shaft e o fight, né? Na verdade, o flight, e não pode exceder mais do que 30 centímetros de comprimento, tá? Então, são as características, né, dos nossos equipamentos de jogo. Ninguém sabe ao certo como esse jogo começou, né? Então, existe uma teoria de que alguns soldados que cresceram entediados durante as calmarias entre as batalhas, né? E seria, assim, algo para quebrar um pouco a rotina deles. Então, o que eles faziam? Pegavam algumas setas das lanças, né, e de flechas, e ficavam tentando acertar nos barris de vinho que ficavam emborcados. Então, tentavam acertar nos alvos que estavam nesses barris. E, enfim, e aí isso foi acontecendo entre os séculos 12, 13, 14, e aí foi sucessivamente, foi evoluindo, até que por volta do final do século 19, o jogo se tornou realmente conhecido como nós conhecemos hoje. O barril do dardo, né, era geralmente um pedaço de madeira, em torno de 4 centímetros de comprimento, né, e com uma ponta de metal de um lado, e os voos eram feitos por penas, né? Então, enfim, esse jogo ele foi continuando, foi popularizando, né? E ficou muito popular nos séculos 20, né? No século 20. Então, alguns torneios durante o século 20, né? O século passado, foram realizados, principalmente na Inglaterra, né? E esses torneios realmente eles ajudaram a impulsionar e a dar popularidade também ao jogo. E esses torneios eles ocorreram entre 1900 vamos dizer assim, entre 1947 a 1990. Então, houve um crescimento muito grande dos jogos, né? Desse jogo de dados no mundo, dentro desse período. Então, a gente pode ver aí como era que era jogado, né? Como era que era jogado o jogo de dardos, né? A gente tem uma figura acima, né? Mas a maioria deles era jogados em bares. Existe uma lenda de que o primeiro incentivador do pub inglês, né? Ele foi preso porque na época não podia jogar jogos de azar, e aí no tribunal ele levou um equipamento e provou que na verdade não era nenhum jogo de azar,
era um jogo de precisão, então foi inocentado por conta disso, né? E daí a popularidade surgiu. Então existe essa lenda aí sobre o jogo de dardo, nesse período aí do início da história, né, dos jogos de dardo popularmente conhecidos como a gente conhece hoje. E logo abaixo a gente vê aí alguns centros de treinamento para jogos de dardos, né? Então o jogo de dardo ele é levado bem a sério, né? Sobre essa perspectiva mesmo de treinamento, né? Como modalidade esportiva. Então a gente percebe aí a diferença entre as épocas. No Brasil, né? A história dos dardos ele começou com a inauguração em 1974 de um pub Lord Jim. Para quem não sabe o que é pub, é como se fosse assim, um bar, né, um bar temático, no estilo inglês, tá? Em Ipanema, no Rio de Janeiro, pelo texano Jim Phillips, casado com a inglesa Dona Anne Phillips. No final da década de 1970 e início da década de 1980, inauguraram também, né? Eles inauguraram também o pub Queen's Eggs, que tinha também uma filial em São Paulo. O dono era um português chamado Camacho e era o responsável também pela filial do Rio de Janeiro, que era chamado Pepe, tá? Foi através desse pub, né, de São Paulo, que os paulistas foram apresentados aos jogos de dardos, e assim se espalhou pelo resto do Brasil. Nós temos aí duas à esquerda, né? À esquerda no canto superior nós temos Wayne Warren, que é o atual campeão do mundo de dardos, é um senhor marceneiro, né? Que é natural do país de Gales, tá? Aonde na Inglaterra, onde esse esporte ele é muito praticado, certo? Logo abaixo nós temos Mikuru Suzuki, que é a mulher que é a atual campeã mundial também de dardos, tá? E nós temos um brasileiro que não mora no Brasil, mora na Inglaterra, por conta do profissionalismo do jogo de dardo, Diogo Portela, né? Então, o Diogo Portela é o nosso principal representante aqui dos jogos de dardo do nosso país. Infelizmente não mora aqui, mora fora, por conta também da agenda de torneios. Já visto também que não é um jogo tão popular aqui no Brasil, né? Então, como é que a gente vai, esse campo de jogo, como é que joga? Então, o dardo, né, a placa, o alvo, ele vai ficar a uma distância de 2,37 metros e 37 centímetros do arremessador, né? Vai ter uma faixa, né, vamos dizer assim, uma distância que é marcada através de 1 metro, né? O arremessador ele vai ficar ali naquela distância de 1 metro, ele não pode pisar sobre essa linha, né? E aí a 2,37 metros ele vai arremessar esses dardos dele contra o alvo, né? É uma característica que o centro do alvo ele vai estar a 1,72 m do chão. Então, aquela parte da mosca vai ficar 1,72 m do chão, e o indivíduo vai ficar a 2,37 m de distância, tá? Então, houve só um erro de digitação aí, tá? Depois vocês consideram, por favor. Ok? Então, vimos essas características, né? Agora a gente vai à nossa prática, tá bom? Aguardo vocês daqui a pouco para a nossa prática. Olá, hoje a nossa prática ela é bem simples, tá? Mas essa simplicidade ela vai exigir também um pouco da ajuda de pessoas mais velhas que vocês, né? Pode ser que você venha a pedir essa ajuda, tá? Nós vamos construir dardos para a gente fazer a nossa prática. E para isso nós vamos precisar de um prego, tá? Preguinho comum, prego de 12 milímetros, tá? Nós vamos precisar de palitos de dente, palitinhos de dente comum, certo? Vamos precisar de linha, tá? Vamos precisar de um arame, um pedacinho de arame fino,
ok? Pedacinho de arame fino. Vamos precisar de cola, tá? Vamos precisar de um rolo de fita, pedacinho de fita, tá? Aqui no meu caso eu estou usando uma fita colorida, mas pode ser qualquer tipo de fita. E um pedaço de cartolina, tá? Nós vamos começar pela cartolina, certo? Outra coisa, nós vamos precisar de duas ferramentas para ajeitar o nosso dardo. É um alicate, tá? E uma tesoura, ok? E daí, o que é que nós vamos fazer? Vamos começar aqui primeiro pela cartolina, tá? Nós vamos cortar um pedaço dessa cartolina 5 centímetros quadrados. Você vai pegar a régua, vai medir 5 centímetros de baixo para cima, 5 centímetros de uma ponta até aqui, e depois vai medir também 5 centímetros aqui, vai formar um quadrado, né, de 5 centímetros de lado, certo? Então, nós vamos aqui formar aqui o nosso quadrado, fazer o nosso quadrado, ok? E vamos cortar, tá? A gente vai cortar para a gente formar o nosso quadrado 5 centímetros. Aí a gente vai lá para as nossas aulas de matemática. O que é um quadrado? O quadrado é uma figura geométrica plana, tá? Que tem os 4 lados iguais, certo? Então aqui no meu caso aqui um quadrilátero, né, de 5 centímetros de lado. E aí o que eu quero que vocês façam? Vocês vão juntar as pontas, tá? As pontas opostas, ok? Junta a primeira ponta aqui, ó, com a outra ponta, certo? Depois junta as outras duas pontas opostas. Ok? Eu estou aqui sem régua. Juntou aqui as duas pontas opostas. E aí o que que eu vou fazer? Vou juntar aqui mais. Vou pegar uma ponta e a outra. E vou juntar aqui, ó. Vou juntar fazendo uma cruz. Ok? Junta aqui as pontinhas. Junta aqui outras pontinhas. Tá? E daqui vou fazer uma cruz, certo? Pronto, juntei aqui, abrindo aqui para vocês verem. Vou dobrar de uma ponta, marquei, dobrou na outra, marquei. E daí vou juntar agora aqui, formando essa cruz. E aí eu venho com a cola, certo? E vou colar estas dobras, certo? Vou colar aqui as dobras. Ok? Colei. Colei. E espero secar aqui um pouco. Ficou assim parecido com uma estrelinha. A gente vai já entender para que vai servir isso aqui, tá? E aqui eu vou deixar aqui para secar. Em seguida, vou pegar aqui 4 palitos de dente, tá? Vou pegar aqui 4 palitos de dente, vou igualar aqui as pontas e uma dessas pontas aqui eu vou cortar, ok? Cortando aqui as pontas. Cortando aqui igualzinho. Pronto. Mesmo tamanho, ok? Vou cortar. Vou pegar 2 a 2. Vou pegar essas primeiras
primeiros 2 palitos. E vou passar a linha neles aqui, tá? Vou juntar toda aqui a linha, né? Passando aqui um pouco a linha aqui na ponta. Deixando bem firme. Ok? Com a ajuda da tesoura aqui, vou cortar aqui a ponta. Em seguida, vou dar um nó, né? E aí, dei um nó aqui pra gente fazer o nosso arremate final aqui das pontas. Vou tirar só o excesso aqui da linha, tá? Em seguida, eu vou fazer isso com os outros 2. Ok? Fazer isso com os outros 2 palitos. Então, junto os 2 palitos e dá a volta aqui nos palitos, na linha, né? Com a linha nos palitos. Dá um monte de volta. Ok? Então, terminou aqui de dar as voltas. Cortou a linha. Tá? Vem aqui, faz o arremate final, dá um nozinho aqui no palito. E dá um corte aqui, tirando o excesso. Então, nós ficamos com 2 duplas, tá? 2 duplas. Essas 2 duplas, elas vão se juntar, certo? E nós vamos pegar o nosso prego, tá? Nós vamos pegar o nosso prego e nós vamos cortar a cabeça do prego, tá? Com o alicate, ok? Nesse momento, se você não tiver uma força, um jeito, tá? Você pode pedir para um adulto te ajudar a cortar essa cabeça desse prego, ok? E daí você vai pegar, vai juntar aquelas 2 duplas de palito com o prego cortado. Você vai deixar a ponta do prego para fora, ok? Lembrando que as pontas do palito de dente vão estar para trás e a ponta do prego vai estar aqui para frente, ok? E daí eu vou juntar o prego aqui com os palitos de dente e vou passar novamente a linha, né? Para juntar esses palitos com esse prego. Ok? E daí você vai passando, juntando as pontas, né? Juntando esse prego, juntando as pontas. Em seguida, novamente, você vai fazer aquele arremate, né? Vai cortar com a tesoura. Outra ponta. Isso. E agora vai tirar o excesso. Tá? E assim ficou, né? O nosso
o nosso dardo, tá? Então ainda não acabou, certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar com arame, a gente vai pegar aqui, ó, e vai enrolar, certo? Vai enrolar aqui o prego, né? No apoio, né? No suporte, né? Ok? E daqui a pouco eu já mostro para vocês como ficou depois de enrolado esse arame aqui no suporte, tá bom? Bom, aí depois da gente pegar o arame, né, e amarrar no palito, a gente vai ter mais ou menos essa estrutura, tá ok? Vou pegar a pontinha lá da estrelinha que eu fiz, vou acoplar aqui, ó, nas 4 pontinhas, né? Nas 4 pontas dos palitos de dente, né? Um palito de dente em cada espaço, tá? Vou encaixar até o final, né? Puxar aqui mais um pouquinho só para dar uma, ok? E daí agora eu vou passar aqui a minha fita, né? Para poder dar uma decoração no meu dardo. Então vou passar aqui a minha fita. E aí eu já volto para mostrar como ficou no final. Aqui a gente tem finalmente, né, do nosso dardo, tá? É o dardo que a gente vai usar na nossa prática, tá bom? E o dardo finalizado para a gente poder realizar a nossa prática, tá? Então, simples, prático e objetivo. Já já a gente volta para a gente fazer os nossos lançamentos no nosso alvo. Gente, com o restante da cartolina, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o nosso alvo, tá? Com o restante da cartolina. E daí a gente cola numa placa de isopor, num pedaço de papelão, certo? Contanto que nós vamos fazer círculos concêntricos, tá? O que é isso, professor? Círculo concêntrico é um círculo dentro de outro. Você vai pegar um compasso, tá? E daí vai fazer um círculo pequeno, né? Com 2 centímetros de raio, tá? Daí você vai fazer outro maior com 4 centímetros, outro com 6, outro com 8 e assim sucessivamente, certo? E você vai fazer 10 círculos, tá? Aí você vai numerar o 100, o do meio, né? 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30 e 10, tá? Então, esse é o nosso alvo, tá? Que a gente vai usar na hora que a gente for realizar a nossa prática do lançamento de dardo, ok? E aí, finalmente, a gente chega à nossa prova, né? Depois que nós construímos o nosso dardo, né? Depois que nós construímos o nosso alvo, a gente vai pôr à prova aqui o nosso lançamento de dardo, tá? Vamos começar o jogo fazendo uma sequência de 5 lançamentos. Eu fiz apenas um dardo, tá? Mas em casa vocês podem fazer mais dardos, não tem nenhum tipo de problema, tá ok? Então vamos nos posicionar, que eu tenho uma trena, tá? Eu vou me posicionar a 2 metros do alvo, certo? Então vou estar aqui a 2 metros do alvo. Posso marcar aqui uma linha no chão, tá? Vou deixar algum tipo de marcação e daí vou arremessar aqui contra o alvo, tá? E ali eu marquei, vou ver aqui, 70 pontos, certo? Jogar novamente. Opa!
Daí marquei 90 pontos, tá? E aí vou somando. 70 com 90, 160. Opa! Mais 70 pontos. Agora 30 pontos. E o último lançamento, 60 pontos, tá? Então, vamos lá, vamos somar. 70, né? 70 pontos, mais 90, mais 70, mais 30, mais 60 pontos, né? E aí dá um total de 320 pontos. E daí você pode chegar, pode convidar seus primos, seus colegas, seus amigos, os parentes e criar seu campeonatozinho particular na sua casa. E eu garanto que a brincadeira é divertida. O jogo é bem bacana, tá? Todo mundo vai estar alegre e satisfeito no final, tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima aula.